Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao Projeto Escrita Criativa! Eu sou a Yumi Teruya e hoje eu tenho uma pergunta muito importante para você que está aí do outro lado. Você sabe o que é uma arma de Chekhov? Caso você não saiba, a arma de Chekhov é uma ferramenta da narrativa que pode aparecer não somente em livros, mas também em enredo de filmes, de séries e até mesmo de jogos. Isso mesmo, meu querido, minha querida. Também pode aparecer até mesmo em enredos de jogos, né? Então, e é uma ferramenta também muito interessante para você utilizar na sua história. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, para que você possa identificar esses elementos na sua história ou acrescentá-los e usá-los de maneira correta. Primeiramente, antes de começar a explicar direitinho o que é a arma de Chekhov, como surgiu, a gente tem que falar que uma história sempre é levada pela narrativa, seja ela em primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. É a narrativa que leva o leitor durante a história, que o insere naquele mundo, naquele universo, naquela história, e é ali onde o escritor vai descrever distintas coisas, não somente personagens, como situações e objetos. E um escritor, que é um bom escritor, sabe aquilo que é importante descrever e sabe aquilo que é importante deixar de lado. Se você nunca assistiu nenhuma das nossas lives, a gente sempre comentou a importância de saber o que é importante para sua história e o que pode ser deixado de lado, como, por exemplo, a gente não precisa falar que um personagem foi 3 vezes no banheiro naquele dia. Não é mesmo? Porque não é importante para a história. Tá bom, Ayumi, mas o final, que raio é esse negócio de arma de Chekhov? Na minha história não tem nenhuma arma não, que isso? A arma de Chekhov não é exatamente uma arma, ela pode ser qualquer objeto ou até mesmo uma pessoa. Essa ferramenta surgiu através de uma frase do autor, médico e dramaturgo Anton Pavlovich Chekhov. E basicamente a frase dele dizia o seguinte: se no primeiro ato você colocar uma pistola na parede, no seguinte ela deve ser disparada. Em outro caso, não coloque ela lá. E ao que ele queria se referir quando ele falava que se você colocou uma arma na parede, você descreveu ela, você tem que usar ela no próximo ato. Ele acreditava numa escrita concisa na qual o escritor não deveria perder tempo descrevendo coisas que não vão servir para nada. Ou seja, se você colocou um elemento na história, você descreveu ele, você deu uma certa importância para ele, significa que em algum momento da história, esse mesmo elemento vai voltar a aparecer ou então ele será usado para algo importante. É um elemento que por aí o leitor passou batido e mais pra frente vai ser aquela coisa, elemento surpresa, tipo: uau, esse negócio que apareceu lá no capítulo 2, agora tá sendo usado aqui no capítulo 10. Meu Deus do céu, eu não fazia a menor ideia. Então tem essa coisa de elemento surpresa, de algo que vai ser utilizado que será importante, mas que os leitores nem fu nem fá no começo. Só que é importante não confundir uma arma de Chekhov com um Deus Ex Machina. Que é o Deus Ex Machina, que aliás a Marvel usa muito. O Deus Ex Machina é uma solução para uma situação impossível. É quando você tá, não sei, num cinema, você tá lendo um livro que você fala, não tem como sair dessa situação, tá todo mundo lascado, a gente não vai conseguir sair daqui, não tem solução, os heróis, ou seja quem for, não vai conseguir derrotar esta coisa, essa criatura, porque, sei lá, ela tem um poder, assim, completamente que não tem como. E do nada aparece uma coisa, tipo, super aleatória ou algo, assim, que você nunca imaginava, ou mudam as leis da magia, ou uma coisa assim, e você consegue resolver com um estalar de dedos, e você pensa, é porque não usaram isso antes, então? E no caso da arma de Chekhov, não é exatamente assim, porque esse elemento já foi apresentado, esse elemento já faz parte daquela história, já faz parte daquele universo, e só será usado depois. E com o passar do tempo, foram surgindo outras variações da arma de Chekhov, e a gente vai explicar cada uma delas aqui. Uma das variações é chamado de bumerangue de Chekhov. Basicamente, é um bumerangue porque esse elemento vai ser usado várias vezes durante a trama. Um exemplo de bumerangue de Chekhov
é a espada de Godric Gryffindor, que caso você tenha lido os livros de Harry Potter ou visto os filmes, ela vai ser utilizada em diferentes momentos da série, né? Em diferentes livros, em diferentes filmes. Então, por exemplo, a gente tem o Harry lutando contra o Basilisco, depois a gente tem ali o Ron com as Horcruxes, e depois a gente tem também o Neville cortando a cabeça da Nagini, por exemplo, com essa espada. Nesse caso foi, literalmente, né, uma arma de Chekhov, um bumerangue de Chekhov nesse caso, que foi utilizado várias vezes. E no princípio era a espada de Godric Gryffindor. Ok. Outra variação da arma de Chekhov é o presente de Chekhov, onde este objeto que será importante no futuro é apresentado como um presente dado de outro personagem pro personagem principal, ou talvez nem precisa ser o personagem principal, porque é isso também. Muitas vezes a arma de Chekhov não é somente utilizada pelo personagem principal, mas pode ser utilizada por outros personagens ao longo da trama. Outra variação é a pessoa armada de Chekhov. Nesse caso, não é um objeto que será algo ou que fará algo importante na trama, mas sim uma pessoa. Geralmente é um personagem que no início parece, assim, ser uma pessoa insignificante, capaz, é um personagem ali meio de fundo, é meio um figurante, mas que no futuro, mais pra frente, vai ser de grande ajuda pro protagonista, ou então vai fazer um ato, assim, heróico para ajudar na trama. Depois a gente tem o arsenal de Chekhov. E falando de arsenal, já dá a entender que são vários objetos diferentes que serão importantes para a trama, não somente um, e geralmente costuma acontecer assim, não é somente um objeto que apareceu ali, pim, e depois vai ser importante. Geralmente costumam ser vários objetos, ou se não podem ser diferentes pessoas, né, que no momento era algo insignificante e depois aparece pumba. Nossa senhora, me ajudou um montão. Em diferentes histórias pode aparecer de diferentes maneiras, pode ser um talismã, pode ser um livro, pode ser um amiguinho do passado que dá um tchauzinho, pulseira mágica. E não somente também em histórias de fantasia, né? Você pode usar uma arma de Chekhov numa história normal. A gente também tem a arma de Chekhov inversa, ou seja, é um objeto que ali no começo da história é um objeto que tem super importância, que parece assim que vai revolucionar, né, a história, que vai sim, né, o personagem principal vai ali usar isso aqui, é super, hiper, mega power importante, e no final da história acontece que esse objeto não serve pra nada e capaz é outra coisa que vai ajudar ali o protagonista ou outros personagens durante a trama. Outra variação também é a habilidade de Chekhov. Nesse caso não é um objeto, não é uma pessoa, mas é uma habilidade que o personagem possui, podendo ser o personagem principal ou não. Então, por exemplo, é uma habilidade que a pessoa tem no começo da história. Por aí é uma pessoa, não sei, fazia balé e depois esse balé serviu pra ela dar um super sotieval na cara ali de uma pessoa e derrotar o inimigo. Mas é uma habilidade que no começo da história parece insignificante e depois essa habilidade vai ajudar super ali os personagens no futuro. Depois de ter falado sobre todas as variações, é importante eu deixar claro, né, que essa ferramenta da arma de Chekhov pode gerar muitos interrogantes para quem tá começando a escrever ou para quem já tem experiência na escrita, que justamente é essa coisa, né, de que o que é importante na minha história? O que eu devo realmente descrever na minha história? Eu realmente preciso colocar tanto detalhe nessa coisa se eu não vou utilizar ela? Então, é você reavaliar a sua história. É aquela coisa, né? Você escreveu ali, você colocou tudo que você queria no papel e depois, na hora de fazer uma revisão, uma, duas, três, quatro, cinco revisões na sua história, você poder tirar elementos que não são importantes ou elementos que são insignificantes, né? Nas lives do projeto, a gente sempre costuma falar para os escritores: pergunta para si mesmo se esse trecho não estivesse na história, faria falta? Faria diferença? Se sim, é porque é algo que tem que continuar, é algo importante? E se não, é algo que infelizmente você pode cortar da história porque não é importante, né? Por aí tá aí pra encher linguiça, né? O que eu quero? Escrever uma história de qualidade ou eu quero escrever 500 páginas de encheção de linguiça? É você também poder ter esse olhar crítico em relação à sua história e colocar somente aquilo que é importante, aquilo que leva, aquilo que dá aquele empurrão, aquela vontade de ler a sua história no leitor. Quando um leitor às vezes pega um livro que tem muita enrolação, que tem muita encheção por aí, a história, ela é mais lenta, ela é uma história, assim, por aí mais pesada, que o leitor fala, ai, mas
Ah, isso aqui de novo? Ai, mas a história não avança. Enquanto por aí ela tá lendo um livro muito maior, que o ritmo é muito mais rápido, é mais conciso, é mais preciso, tem informações importantes e a história avança mais rápido e a pessoa devora o livro, né? Outra coisa também é ter cuidado de como, né, você usa essa ferramenta da arma de Chekhov, porque muitas vezes quando a gente sabe que um elemento é importante, às vezes a gente exagera demais, a gente descreve demais, a gente dá muita atenção para aquele objeto, que é quase dando uma dica para o leitor, falando: olha que isso aqui é importante, olha que isso aqui é importante, fica de olho que eu vou usar. E a intenção realmente não é essa. A intenção é poder surpreender os leitores mais pra frente, fazendo esse processo de colocar ali, tipo, bem assim no inconsciente da pessoa, né? Ai, mencionei aqui, mencionei ali. Ai, olha aqui a espadinha, uau! E passa. O leitor já esqueceu que você tinha mencionado aquela espada ou aquele objeto. E lá pra frente aparece de novo e você fala uau, e daí você explode a cabeça do leitor falando: meu Deus do céu, como foi que eu não vi isso antes? É isso que a gente quer causar nos leitores com a arma de Chekhov. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixem comentários, fala pra gente se você já conhecia a arma de Chekhov. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima!